toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo. Sabe por que a gente continua crescendo ano após ano em mais de 2 décadas? Porque a gente investe em pesquisas, cobrindo todo o território nacional e descobrindo as necessidades de cada tipo de solo e das culturas agrícolas do país. Porque a gente investe em inovação, desenvolvendo a tecnologia da fonte de boro mais eficiente do mercado e de suas variações que atendem aos desafios de todos os agricultores. Mas isso é a nossa obrigação. Investir só nisso seria mais do mesmo. Por isso, a gente decidiu ir além, aprendendo e reaprendendo a fazer o que é preciso todos os dias e com quem mais entende dos assuntos. Investindo também em generosidade, compartilhando o que aprendemos com quem vive do campo, levando periodicamente o conhecimento adquirido, aliado com experiências únicas. Investindo em pessoas, formando e transformando vidas sem nunca deixar de praticar a gratidão. Todos os dias, a gente decide sair do mais do mesmo para viver o mais e melhor. Sulboro, mais e melhor. A precisão que a sua lavoura exige agora tem nome: Balance Control. Um novo sistema de estabilidade de barras da Jacto proporciona coberturas até 72% superiores, mesmo em terrenos irregulares. Com menos intervenção do operador, você ganha rendimento e reduz o desgaste mecânico e protege o seu investimento. Acesse jacto.com e procure o revendedor Master Jacto mais perto. Jacto, ao seu lado sempre. Hoje, um sonho cultivado a muitas mãos, a Vanaz Sementes completa 50 anos de crescimento, pioneirismo, tecnologia e qualidade ligada à produção agrícola. Nossa história é contada em cada semente que nasce dessa terra e chega às mãos do agricultor. São sementes de alta qualidade, produzidas através de técnicas de conservação e fertilização inovadoras. Em cada uma delas, o selo Vanaz garante a qualidade. Nossa infraestrutura de produção é completa e acompanhamos cada processo desde o princípio. Com unidades de beneficiamento e armazenagem de última geração, resfriamento automatizado e controle rigoroso nos processos de produção. Com os melhores parceiros, conta com ampla capilaridade de nossa rede de distribuição em mais de 5 estados. E damos prosseguimento a esse acompanhamento e desenvolvimento com nossa assistência técnica no pós-venda, esclarecendo dúvidas e apresentando as melhores soluções para a produtividade da lavoura. 50 anos, lembrando do passado, olhando para o futuro. Minhas mãos sempre estarão por perto, cultivando sonhos através das sementes. Com a Focking você tem alta produtividade com as soluções para o agro, indústrias e energias. Conheça as nossas tecnologias e inovações. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, geração fotovoltaica, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração 4.0, além de muito mais. Confira nossas soluções através das nossas redes sociais ou pelo site www.focking.ind.br. Encontre o representante Focking mais próximo de você e faça seu projeto. Há 20 anos, a Cambaí nasceu para multiplicar sementes de soja e trigo. Somos uma sementeira que conhece os desafios do campo e evolui junto com o agro. Com tecnologia e conhecimento em cada processo, garantimos sementes de alta qualidade para oferecer mais produtividade e segurança na sua lavoura. Do plantio à colheita, crescemos juntos, safra após safra. Cambaí Sementes,
compromisso com quem planta. Se a sua produção é grande, seus equipamentos também precisam ser. E é por isso que existe a LBI, o injetor de biomassa de alta capacidade da Comber. Ele trabalha com grandes volumes de biomassa, segura bem até quando o material está úmido e mantém o processo rodando com estabilidade. Você não precisa ajustar o tempo todo, não perde ritmo e ganha em produtividade. É força, constância e confiança para quem não pode parar. LBI Comber é o equipamento perfeito para quem produz em grande quantidade. Quem entende, automatiza. Bom dia, a Voz do Campo, mais uma edição na vida de todos nós, 2 de maio de 2026. Daqui um mês, a Voz do Campo está completando aí 18 anos de comunicação no agro brasileiro. Conosco a Comber Indústria e Inovação, que pregamos é a mesma que entregamos. A Comber é pioneira na automação de fornalhas a cavaco e referência no mercado quando o assunto é eficiência energética. Com a solução da Comber, mais controle, economia e desempenho aos produtores rurais. Comber Indústria de Rio Verde, Goiás. Suboro, o clima muda de estação para estação. E nós não podemos controlar o clima. O que o agricultor pode controlar é como enriquecer as plantas. Boro Top da Suboro. Jacto sempre ao seu lado. Também conosco o Grupo FOC, a única empresa no mundo que oferece alinhamento contínuo para o equipamento de irrigação, é da FOC, reconhecida mundialmente pela excelência e inovação. Cambaí Sementes, 20 anos, entregando qualidade, confiança e segurança para a lavoura. Cambaí Sementes, compromisso com quem planta. Planta Sul e a tecnologia do PS Fly, que é uma tecnologia da Planta Sul, né, que traz aí segurança e garantia de renda ao produtor rural. O PS Fly não tem mais problema do entupimento do bico do pulverizador. Com o PS Fly da Planta Sul, tecnologia gaúcha exportada para todo o país, para a lavoura brasileira. PS Fly, solução para a limpeza e também a solução resolve o problema para sempre do entupimento do bico do pulverizador. PS Fly, Planta Sul, Seberi, do sul do Brasil. São as empresas parceiras da Voz do Campo. Nessa manhã de sábado, nosso convidado de hoje é Nivaldo Forastieri, de Maringá, Paraná. O Nivaldo é produtor rural no Paraná, também empresário do agro, com a empresa de gestão e consultoria do agro em Maringá e boa parte do país, centro-oeste e sul do Brasil, com a empresa Foraster Agro, né? Então, o Nivaldo é nosso convidado de hoje para participar aqui da Voz do Campo e conversarmos um pouquinho, falarmos um pouco do momento do agro brasileiro, do Brasil, falarmos da situação do agro, também da colheita finalizando no sul do Brasil e projetando os próximos meses do agro brasileiro. Então, é uma alegria ter o Nivaldo, que é um grande amigo, um grande parceiro nosso da Voz do Campo, sempre na parceria conosco. Então, é uma satisfação receber o Nivaldo aqui. Hoje é 2 de maio de 2026, 2 de maio de 2026, daqui um mês a Voz do Campo completa 18 anos. Mandar um abraço ao meu amigo Alcides Meneghini, o Alcides Meneghini, produtor rural que deu o pontapé inicial à Voz do Campo junto conosco. E depois, produtores rurais da região de Capão do Cipó, Santiago, começaram a participar da Voz do Campo, e a Voz do Campo se espalhou pelo Brasil afora. Todas as regiões agrícolas do Brasil, a Voz do Campo fez história, está fazendo história nessa caminhada aí. Então, um abraço, meu amigo Meneghini. Nivaldo Forastieri, chega aí conosco, Nivaldo. Uma alegria ter você aqui, também nessa manhã de sábado. Antes de nós darmos um bom dia ao Nivaldo, vamos ler uma palavra de Deus, de reflexão, exatamente da abertura da Voz do Campo. Salmos 127 diz assim: se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não proteger a cidade, inútil será o sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam seu sono até a alta noite acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando.
Quanto aos seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. A não ser que Deus não edifique a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não proteger a cidade, né, inútil será a sentinela montar guarda. Forte palavra de Deus, Salmos 127, uma reflexão para você da palavra do manual da vida do nosso Criador, o dono da vida, o dono de todas as coisas, que é Deus. Reverência a Deus aqui na abertura da Voz do Campo. Nivaldo, agora sim, Nivaldo Forastieri já está no estúdio conosco. Nivaldo, Bom dia, uma alegria. Marcelo. Tudo bem? Uma alegria ter você aqui. No Rio Grande do Sul, Nivaldo, muita chuva nessa noite passada, assustou bastante, porque o trauma das enchentes no Brasil, no Rio Grande do Sul, e essa noite foi de muita chuva. A região aqui do mais para a fronteira, mais para baixo ainda do onde eu estou, que é Santiago, Rosário do Sul, São Gabriel, mais de 200 milímetros de chuva ontem. E já quase que uma mini enchente na região de Rosário, mas parece que agora firmou o tempo, diminuiu a chuva, né, estabilizando o tempo, mas bastante chuva, Nivaldo. Aliás, é uma coisa que eu estou sempre falando, chove no Rio Grande do Sul quase 2.000 milímetros todo ano, sempre foi assim, todo ano chove 2.000 milímetros, então não falta chuva, só que chove bastante num período, daqui a pouco não chove em outro período. O que os governos têm que fazer? É políticas públicas de armazenagem de água. Armazenar água, juntar essa água, guardar essa água, para que quando não tiver chuva, tenha os equipamentos de irrigação e aí as coisas vão andar. Mas armazenar a água no lugar certo, que é as APPs, usar as APPs e fazer reservatório de água e guardar água, para quando não tiver chuva, tiver seca, tiver estiagem, você tem água guardada ali no reservatório dentro da APP. Então, o produtor rural precisa dessas políticas públicas que protejam o produtor e que garantam renda na propriedade. Nivaldo, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos da Voz do Campo. Marcelo, você sabe que é sempre um prazer estar aqui com você. Eu sou um admirador do seu trabalho, um admirador grande da Voz do Campo. Nos conhecemos em 2016 e até hoje estamos aí na rodagem, né, com a Voz do Campo. Então, esse mês de maio é um mês especial, porque é o mês do meu aniversário, o mês Dia das Mães. Daqui um mês, a Voz do Campo completando a sua maioridade. Então, parabéns pelo trabalho, Marcelo. É sempre um prazer estar aqui. Falar do agro nesse momento está muito difícil, né, Marcelo? O agro vem passando por um momento de muita dificuldade. Essa questão climática no sul e a nossa região vem sofrendo também aqui. Eu estou falando de Itambé hoje, aqui de casa mesmo. A nossa região vem sofrendo muito intempérie climática, assim como no sul vem acontecendo estiagens, seca, estiagens, enchentes. Aqui a nossa região vem sofrendo também. A lavoura de soja aqui foi muito complicada. Nós tivemos uma chuva de pedra em novembro que dizimaram as lavouras aqui na região. Fomos obrigados a replantar soja em 70% do município. Esse replantio, Marcelo, tivemos uma estiagem no replantio ali, no enchimento de grão, então vem com muita dificuldade. Essa semana tivemos chuvas aqui na região, porém o milho já andou machucando com seca. Algumas regiões sofreram bem mais, mas no geral o milho tá bom, porém já tem algum machucado aí devido a uma estiagem de 10 a 15 dias que ocorreu esses dias. Então, Nivaldo... assim, Marcelo, vem muito complicada a questão climática. Aí você soma isso, né? Toda a dificuldade do dia a dia da agricultura, a esse desgoverno que está aí, taxa de juro alta devido ao governo fazer a lição de casa, o carrego da dívida está muito cara, falta de crédito muito caro, e o produtor vem sofrendo. Ontem eu vi um dado na revista Oeste que me deixou assim, alarmado, né? A questão de suicídio de produtor rural é uma questão sensível, mas tem que ser abordado. E se você for comparar a taxa de suicídio do pessoal urbano com o produtor rural, o do produtor rural é 2 vezes maior. E esse ano, 2/3 dos produtores que estão pedindo prorrogação de dívida nunca pediram isso na vida.
Então, assim, são números alarmantes que vem colocando aí o agronegócio brasileiro em xeque e com muito Vamos, desafio aí no caminho. vamos falar, vamos então, já que você toca nesse assunto, que seria mais para frente um pouquinho, porque eu ia perguntar quantos sacos de soja fechou em média a colheita de soja da região de Maringá, mas depois nós vamos falar um pouquinho do suicídio e dos problemas emocionais, enfim, o emocional do produtor rural, do brasileiro também, Nivaldo. Tamanhas coisas que estão acontecendo no país, o avanço da criminalidade, o avanço do crime organizado, o avanço do mal no Brasil, ele assusta as pessoas, deixa as pessoas nervosas, preocupadas, né? E essa situação que vem há anos, Nivaldo, se arrastando, que é os problemas, por que que os produtores rurais estão endividados? É falta de política pública que proteja o produtor, falta de seguro agrícola, um seguro verdadeiro que proteja o produtor, uma garantia de renda ao produtor, os problemas estruturais do produtor, a falta de armazenagem na propriedade, a falta que eu estava falando da armazenagem de água, estradas precárias, pontes, falta pontes, e o que me preocupa, Nivaldo, é que políticos populistas, com espírito populista, sensacionalista, que quer entreter o povo, eles estão mais preocupados em entretenimento para o povo, no mundo do entretenimento, do que investir em infraestrutura. Por exemplo, tem prefeitos que investem 500 mil em shows, em feiras. Tudo bem que faça feira, ok, mas vai buscar o recurso na iniciativa privada, vai buscar em patrocinadores e pega esses 500 mil do dinheiro público e faz uma ponte, onde o município está com deficiência, não tem ponte, está dificultando a vida dos pagadores de imposto, então investe em infraestrutura para melhorar as condições. Ontem eu botei um vídeo aí de um município que tem uma pontezinha desse tamanho, a máquina tem que passar na beira, aquele vídeo ali é terrível, a máquina passa em cima na beirada da ponte, e a ponte é lá em cima, é gigante para cima, uns 10 metros de altura. O operador da máquina já avisou o patrão, olha, eu não quero ir mais nessa máquina aí, porque eu vou morrer, vai cair essa máquina, e eu não quero morrer assim. Então, essa é a situação, Nivaldo. E aí depois o produtor rural fica reclamando do prejuízo, que não dá certo, e está aí o prejuízo. O prejuízo é um acúmulo de erros de administração pública no Brasil, Nivaldo. Ô, Marcelo, além da parte da agricultura, no escritório a gente atende também comércio, serviço, indústria dentro do agro. A gente vê não só agricultura é o carro-chefe de todo o agronegócio, e ela sofre o primeiro impacto, que é o impacto de clima e o impacto ali de uma indústria a céu aberto. Mas nós estamos percebendo que todo o setor vem passando por problemas. A gente pega o setor de máquinas e equipamentos, vem se reajustando. A gente já tem empresas que estão retirando o carro da mão de vendedor, o vendedor está tendo que andar com o próprio carro, a gente já vê empresas reduzindo o quadro de vendedores, reduzindo o quadro do pessoal interno. Então, assim, todo o setor está passando por um reajuste, né? Nós tivemos 30 do 4 ontem, e uma volta que eu dei nas empresas, todo mundo preocupado. Produtor que nunca pediu prorrogação, pedindo. E então vem realmente passando por um momento sensível. A gente não vê uma luz no fim do túnel, porque esse ano, 2026, vai ser isso. Não adianta esperar que não vai cair juro, o governo tem que manter juro alto para manter a gastança, e o produtor e todo o setor vai ter que se abraçar e passar por isso. Nós tivemos agora, estamos tendo as compras aí de insumo e fertilizante. A soja caiu 15% do ano passado para esse ano, fertilizante caiu 8%. Fertilizante não, desculpa. O insumo no geral caiu 8%, fertilizante subiu por conta da questão da guerra. Então, assim, é um momento difícil, é um momento sensível. Em relação à infraestrutura, Marcelo, é uma pena que o país tão rico e tão grande não tenha acesso à infraestrutura. A gente está em cima de uma infraestrutura da época do período imperial. Se você pegar a linha de trem, nós tínhamos 30 mil quilômetros de linha de trem ativa no Brasil no período imperial, hoje temos 15. Então, é um retrocesso.
o país ele dificulta para quem trabalha. E você pega, por exemplo, Marcelo, creio que todo mundo que está me escutando está com esse problema de mão de obra. Mas não é que o Brasil está em pleno emprego e a economia girando e está sobrando emprego e faltando mão de obra. É que o pessoal não quer trabalhar. Por que não quer trabalhar? Porque é um pessoal que está sendo criado desde 2002, no pão e no circo, você está dizendo agora que ao invés de fazer infraestrutura, investimento, a prefeitura está querendo fazer show. Então, o pessoal vem acostumado aí ao pão e circo desde 2002, onde que ganhar uma bolsa é bem melhor do que trabalhar na cabeça deles, e a gente está tendo essa crise de mão de obra num país em recessão. Então, eu acho que o Brasil é exclusividade nossa. Falta de mão de obra na época de recessão. Pois é. Eu digo que os políticos comunistas, populistas, eles sequestraram o coração do jovem brasileiro, que não sonha mais em conquistar, trabalhar, conquistar o seu carro, sua moto, conquistar o seu apartamento, conquistar a sua casa, né? Ampliar sua área de trabalho, né? Enfim, estudar, fazer uma faculdade, ou trabalhar junto com o pai, ajudar o pai a crescer na propriedade como filho de agricultor. Esses políticos populistas, eles estão sequestrando a mente e o coração da juventude brasileira, que já não sonha mais, que já não tem aquela ambição boa na vida. Infelizmente, Nivaldo, o mundo do entretenimento, da distração, está distraindo o jovem brasileiro, e isso é muito preocupante com o futuro do Brasil aí, da agricultura, né? Mas nós acreditamos, se Deus quiser, acreditamos, estamos fazendo a nossa parte, lutando, né? Nivaldo, falando da lavoura do soja, você como produtor rural que né? Qual foi a média aí de produtividade, Nivaldo? Sei que caiu um pouco, algumas áreas, algumas partes da lavoura, alguns talhão que fala, colhe um pouco mais a produtividade. Como é que foi a produtividade, falando tecnicamente? Porque também, Nivaldo, está se discutindo aqui no Rio Grande do Sul também, em boa parte do Brasil, a questão da tecnologia. Por exemplo, a tecnologia que tem aí disponível na soja, por exemplo, não está aguentando a lagarta, né? A lagarta medideira, que ela parece, invadiu as lavouras também aí, destruindo boa parte das lavouras também. Quer dizer, a tecnologia não está resistindo mais à lagarta. Isso também preocupa, Nivaldo. Ô Marcelo, aqui, como eu te falei anteriormente, nós vínhamos numa safra de soja muito promissora. Aqui o plantio ele começa na segunda quinzena de setembro até a primeira quinzena de outubro. Então, são 30 dias ali que é a janela de plantio aqui na região, final de setembro e início de outubro. Em novembro, e eu não esqueço a data nunca mais, dia 1º de novembro, tivemos uma chuva de pedra nunca vista antes na história aqui dessa região, que pegou uma região muito grande mesmo. Só o nosso município foi atingido 70%. E foi uma chuva de pedra que dizimou a lavoura. Dizimou, senão não teve como recuperar. Então, nós tivemos que refazer o plantio em novembro. E correndo atrás de variedades mais precoces, muitas vezes o produtor plantando variedade que nunca foi plantada na região. E, tudo bem, o tempo se encaminhou normalmente muito bem, e no final de janeiro, na segunda quinzena de janeiro, nós não tivemos mais chuva. Praticamente a nossa região ficou sem chuva de 15 de janeiro a 15 de março. Então passamos fevereiro todo com pouca chuva, março com chuva muito contada. Então o milho, ele foi plantado dentro de uma janela que já não é ideal e pegou pouco chuva no início. Nasceu bem e depois começou a sofrer um pouquinho com intempérie. Voltando para a soja, Marcelo, aqui o pessoal, a gente utiliza o alqueire paulista, né? Que é 2,42. Então a média aqui, aí você faz a conta aí para mim, o município ficou novamente com uma média de 110, 120 sacas de soja por alqueire paulista, o que vai dar umas 45 sacas aí por hectare. É uma média baixa, Marcelo, devido aos altos custos. Os custos vêm muito altos, o produtor vem carregando o custo financeiro de uma safra para outra com rolagem de dívida e com essas baixas produtividades. Então, aqui há 5 anos que o Rio Grande do Sul vem sofrendo com lavoura com problema de clima, a nossa região vem sofrendo também. Então, nós tivemos de 2021 para cá
todo ano com problema climático, seja soja, seja milho, ou seja nas duas safras. Então, o produtor aqui da região, principalmente, ele está muito, muito reticente, com o freio de mão puxado, e só pedindo a Deus que venha uma segunda safra de milho muito boa para ele tentar fazer uma gordura novamente. Que o produtor aqui já queimou a gordura, já queimou tudo que tinha para queimar e está trabalhando no 0 a 0, sabe, Marcelo? Com relação à infraestrutura, nós vivemos numa região aqui privilegiada. O norte e noroeste do Paraná foi colonizado pela Companhia de Melhoramento inglesa. Então, nós temos uma boa infraestrutura, boas cidades na região e grandes cooperativas. Então, quanto a isso, o produtor aqui não tem muito problema. Mas a questão climática vem pegando muito forte aqui e o produtor já queimou a gordura e está contando com a safra de milho. Essa safra de milho posicionada muito tarde, foi plantada praticamente dentro de março. Então, nós contamos aí com Deus que não venha geada cedo. Marcelo, tá me ouvindo? Ok, pode falar, Nivaldo, agora sim. Ah, tá. Então, nós contamos com Deus que não venha uma geada cedo e que essa chuva prorrogue um pouco mais. Nós temos boas previsões no horizonte. Tá vindo um super El Niño aí que está sendo anunciado aos 4 ventos, que vai ser algo nunca visto. Então, o produtor tá olhando, tá com milho no campo, o milho tá em formação ainda. Então, nós precisamos de mais chuva, precisamos que esse frio entre um pouco mais tarde aqui na região. Dentro desse El Niño que se fala, Nivaldo, que às vezes o pessoal só fala em um El Niño, mas o que é o El Niño? O que tem dentro desse El Niño? Seria bom você, como pesquisador, estudioso que nos dá uma ideia aí, o que promete, o que projeta esse El Niño, que super El Niño, o que tem dentro dele, Nivaldo? Ó, Marcelo, eu vou te falar até onde eu ouvi acompanhando aí os meteorologistas. A gente acompanha muito o Coutinho, o Molion, esse pessoal aí que o agronegócio sempre, todo dia de manhã, tá todo mundo vendo o Coutinho ou o Molion, né? É o aquecimento das águas do Pacífico e pelo que eles estão trazendo, vai ser um grande aquecimento que vai ocasionar um excesso de chuva no sul com estiagem no norte e nordeste. Isso é o que eles estão prevendo. Há 2 anos atrás já previam um El Niño, que era excesso de chuva no sul, deu enchente aí para vocês e seca aqui para nós, que também estamos no sul. Então, a questão climática, eu falo assim, é previsão, né? É previsão. Tudo pode mudar. De um dia para o outro, o clima muda. Não que eu embarco nessa história de mudança climática, aquecimento global, nada Nivaldo, disso. Mas o clima ele é cíclico, ele vai mudando. Pois é. Nivaldo, vamos tocar num assunto, vamos aprofundar mais essa ideia do clima. Eu sempre digo que o clima é como eu fiz a propaganda da Suboro agora, da empresa parceira da Voz do Campo. O clima muda de estação para estação. Nós não podemos controlar o clima. Não tem como nós intervir no clima. O clima é Deus. E é Deus que manda e ponto. Agora, por exemplo, Estados Unidos é o país que mais tem neve no mundo. É um dos países que mais tem neve, né? A neve, 2 metros de altura de neve. Quando eu estive nos Estados Unidos e procurei me informar, e o conhecimento, enfim, e estudar essa questão, a neve de 2 metros de altura, os americanos, eles se adaptaram às propriedades de leite, eles têm os galpões lá já pronto para as vaquinhas, na época dessa neve muito forte, as vaquinhas ficam dentro de casa, dos galpões, quer dizer, eles se adaptaram, né? Fazem a comida, né, que é o feno, o famoso feno, eles preparam todo o alimento para os animais nessa época da neve, que não tem o que fazer, lá fora é neve. Então eles ficam dentro de casa, as vacas dentro de casa, o alimento das vacas dentro de casa, eles se adaptaram a isso, é claro, com incentivo de governo americano, eu estou falando dos Estados Unidos. Sim. Mas o que eu quero dizer mais, a neve que fica do lado de fora, ela vai derreter. E isso vai virar em água, que vai infiltrar no solo e vai beneficiar o solo com a umidade, Nivaldo. A neve lá, inclusive, tem um fator de praga, né?
Os Estados Unidos têm pouca Isso, praga por conta da neve. da Eles neve têm esse também. problema, entre aspas, da neve, que eles ficam impactados, eles têm uma safra solar, nós temos aqui 2 até 3, dependendo da região. Mas aqui Sim. o clima tropical. O clima tropical, meu amigo, eu falo para todo mundo que vem e dá paulada no agronegócio. Qual que é o lugar mais limpo da casa? É a cozinha. Vai lá e planta um pezinho de tomate num vasinho lá na cozinha, para você ver que com pouquinho tempo vai ter bicho. Não tem jeito, é o clima tropical. O que nós temos de. Tem sempre o bônus e o ônus, né? O americano tem o ônus da neve, que impacta que ele consiga fazer uma safra só, mas tem o bônus que a neve traz, que é manter matéria orgânica no solo, é acabar com praga. O americano muitas vezes tem que revolver o solo para jogar o solo congelado para baixo, né? Por isso que antigamente aqui no Brasil se tombava terra, né? Que é copiando os americanos, mas lá eles tombavam para descongelar o solo, e aqui não, né? E o Brasil não, clima tropical, a gente tem mais de uma safra, porém, esse problema de praga, que como você trouxe agora há pouco, a tecnologia muitas vezes não consegue mitigar toda a praga, e aqui soja que não precisava passar produto para lagarta tem que passar, milho, mesma coisa. A tecnologia que se perde muito mais rápido. O que é normal, o bicho também evolui, e um país tropical igual o nosso, a questão acelera bem. Mas o americano tem uma infraestrutura muito grande, né, Marcelo? Eles têm a questão do seguro rural lá, é uma questão muito mais solidificada lá. Eles têm seguro para renda, seguro para lucro, né? Aqui no Brasil, o seguro rural, além de estar caro, não cobre quase nada, mas o produtor é obrigado a fazer, que muitas vezes não consegue financiar. Então, gasta-se com um produto muito caro, que é o seguro rural aqui, com pouca cobertura. E muitas vezes, quando você precisa dessa cobertura, é um salseiro, é uma correria danada para conseguir receber o dinheiro. Então, nós tivemos chuvas de pedra aqui em novembro. O produtor foi receber o valor de seguro esse ano. Então, se o produtor dependesse desse seguro para replantar a soja em novembro mesmo, estava morto aqui na nossa região. Só um exemplo aí de como funciona o seguro rural. Demora, Marcelo, é enrolado, é cara, burocrático, e na hora de pagar é enrolado, e muitas vezes quebra a seguradora e não paga ninguém. Esse é o seguro rural aqui no Brasil. Melhorou, mas precisa evoluir cada vez mais. Diferente dos Estados Unidos, que tem a questão do seguro deles bem mais solidificado, com mais empresas e mais aporte financeiro, né? O produtor aqui não quer nada de graça, Marcelo. O produtor aqui não quer que o governo dê nada para nós. O que o produtor quer aqui, o brasileiro, o agronegócio como todas, as empresas, as indústrias, é que o governo atrapalhe menos. E o que nós temos nos últimos anos, principalmente nos últimos 4 anos, estamos sendo muito atrapalhados, não é verdade? A questão Nivaldo, climática, a sim. gente não tem Deus, né? O que a gente consegue é mitigar essa questão climática, mas a questão ambiental prejudica muito esse país. O Rio É o Grande que do eu Sul ia. sofre muito com isso. Você só compara o Rio Grande do Sul com Santa Catarina e Paraná para você ver a diferença de gestão nos 3 estados do Sul, que são estados de clima parecido, de povo parecido, e a diferença dos 3 estados do Sul. O que está sendo Paraná e Santa Catarina, na última gestão, o que está sendo Rio Grande do Sul. Na questão burocrática, questão ambiental, questão de infraestrutura, né? Então, tem tudo isso aí que a gente vem enfrentando. É o que eu ia tocar no assunto, a questão da trabalhista e a questão ambiental, a fiscalização de órgãos ambientais, na questão Ministério do Trabalho, trabalhista. Tempo atrás que eu tive lá em Goiás, o pessoal sofre bastante essa. Na verdade, não é uma fiscalização. Na verdade, com os governos que a gente tem no Brasil hoje, há uma certa perseguição ao agro, à agricultura, o agricultor, o produtor rural brasileiro em geral. Né? Eu gosto muito de falar isso, produtor rural, não gosto muito da palavra agronegócio, gosto muito de falar produtor Sim. rural. Essa perseguição às fazendas, às propriedades rurais, lá em Goiás é uma coisa incrível, né? A questão trabalhista, o Ministério do Trabalho, as normas, a fiscalização, a pressão que Nivaldo, dos órgãos ambientais. Tem também no Paraná isso? O Paraná está mais tranquilo, Marcelo. Infelizmente, o Brasil tem muita lei que eu acho que é proposital, é muita lei, muita regra, que é proposital para, no fim,
a aplicação da lei, a aplicação da regra fica à mercê da interpretação de quem está aplicando e da orientação do governo local. Aqui no Paraná, a gente tá bem tranquilo. O produtor rural, ele caminha junto à legislação, então, tudo que tem que ser feito dentro da fazenda, dentro da propriedade, é feito, né, dentro das regras, das normas. A questão ambiental que tá bem solidificada, onde tinha que deixar APP tem APP, onde que tinha que deixar a questão de reservas de nascentes, está tudo feito. Mas aqui nós não temos essa pressão, diferentemente do que a gente vê no Centro-Oeste. Então, Marcelo, no Brasil nós temos muitas regras, muitas leis, muitas normas que, no fim de tudo, a gente fica à mercê da interpretação de quem está aplicando. Você pega um Ministério Público do Trabalho, o fiscal lá na ponta, o cara muito xiita, muito à esquerda, ele acha que o setor produtivo é maldoso. A gente vê o Brasil foi culturalmente sendo levado a mostrar que o empresário é vilão. E o produtor rural é pior do que o pior vilão, na visão de alguns. Isso a gente vê em novelas, em filmes nacionais, onde o bonzinho sempre é o pobre coitado e o maldoso é sempre o produtor rural, o empresário. Você pode ver em novelas. Quem que é o cara do mal da novela? É o grande produtor rural. Quem que é o cara do mal do filme brasileiro? É o grande empresário. Então, está tendo essa lavagem cultural na população, e uma lavagem cultural que vem de antes da entrada do PT no poder, que já vem de novelas aí dos anos 70, dos anos 80, que vem embutindo isso na cabeça das pessoas, onde que o grande vilão é o empresário, onde que o grande vilão é o produtor rural. Então, assim, no excesso de leis, no excesso de normas, de regras, a gente fica à mercê de quem está interpretando lá na ponta, fazendo a fiscalização, e depois de quem está julgando. Então, fica muito instável. A gente não tem aquela regra simples, mas que ela é aplicável e todo mundo entende. Então, muitas vezes, o que é trabalho análogo a escravo no Goiás não é aqui no Paraná. É só um exemplo disso. A gente fica muito à mercê de quem está na ponta. Esse é um problema cultural, Nivaldo, no Brasil, da lavagem cerebral da Globo, e 10 bilhões que o Lula libera para a Lei Rouanet, né, que é tudo armado, já tudo feito, planejado já. A Lei Rouanet ali, a Cláudia Raia recebendo 10 milhões por ano para apresentar umas pecinhas de teatro, umas coisinhas ali, né? Eles fazem essas montagens todas ali, todo planejado para eles pegar todo esse dinheiro, eles abocanham todo esse dinheiro, Chico Buarque, Caetano Veloso, e aí eles defendem o governo do Lula, e assim eles ficam trabalhando a cabeça dos brasileiros através da Globo. Isso é muito forte há muitos anos, infelizmente, é muito triste, né? Ontem teve um vídeo de uma região do Brasil, não me lembro se parece que é o Nordeste, dos divórcios também, a influência da Globo dos divórcios, separação de famílias, né? A influência das novelas da Globo é uma coisa assustadora, é destruidora no Brasil, e infelizmente eles se encostaram no poder público, e não é brincadeira, Nivaldo, é um problema cultural gravíssimo. Por isso que a Voz do Campo tentou, infelizmente não conseguimos, perdemos o nosso projeto, não foi aprovado o nosso projeto, não foi prorrogado o projeto de levar conhecimento para as crianças nas escolas brasileiras. Infelizmente, o agro também não conseguiu assimilar essa mensagem de investir nesse projeto, de levar conhecimento para as nossas crianças nas escolas. Pelo menos começar, né? Claro que sozinho a gente não vai mudar uma história de uma nação, né? Mas a gente ia começar e outros iam também se inspirar a fazer o mesmo trabalho. Porque eu acredito o investimento nas crianças, nas escolas brasileiras, não é fácil, o Brasil é muito grande, né? Requer um esforço de muita gente, parcerias, união de muita gente, e infelizmente, né, não deu certo, né, de levar o conhecimento da produção agrícola para as escolas, para as crianças, trazer novamente a velha e famosa técnicas agrícolas para as crianças nas escolas.
né, para as crianças já ir aprendendo, que já tiraram da cabeça das crianças, tiraram das escolas, justamente com esse propósito, de fazer uma lavagem cerebral nos brasileiros e na criançada. O problema é, Nivaldo, é mais grave que a gente imagina. Quando a gente acha que a Globo está fazendo um trabalho lá em cima, o problema é que o suporte das comunidades do interior, eles estão obedecendo o que a Globo quer, o que o PT quer, que é os prefeitos, a maioria dos prefeitos, infelizmente, eles seguem a cartilha comunista. Tem prefeito que é de partido de direita, mas a prática dele é comunista 100%, ele é igual ao PT, ou pior que o PT. Então, para mim, aí eu acho muito difícil virar esse quadro. Então, infelizmente, o Brasil vive um dilema muito grande, cultural, de conhecimento, de falta de conhecimento no nosso país. E a gente quer investir em conhecimento, mas o quanto existe uma barreira nesse país que não é brincadeira, Nivaldo. Ô Marcelo, a gente vê alguns movimentos, né? A Voz do Campo é um movimento que iniciou há 18 anos, praticamente. Já é um movimento de transformação cultural, já é um movimento de ampliação dessa voz do produtor rural, já é um instrumento de levar um pouquinho o produtor rural para dentro do centro urbano. As rádios que retransmitem a Voz do Campo, enfim, isso ajuda muito. A gente vê com bons olhos também a ProSoja, principalmente a ProSoja do Mato Grosso, fazendo um grande trabalho com podcasts, levando, por exemplo, Richard Rasmussen, o Gordão dos Foguetes, o Cariani, enfim, levando todo esse pessoal do centro urbano. O Richard Rasmussen virou um grande defensor do agronegócio brasileiro, depois que a ProSoja levou ele para rodar no Mato Grosso. Nós tivemos Caio Coppola, enfim, a ProSoja vem fazendo um trabalho muito bacana, também patrocinando alguns podcasts pelo Brasil todo. Tem o pessoal do De Olho no Material Escolar, que também é uma iniciativa que iniciou no Centro-Oeste, agora se alastrou pelo Brasil todo. Também é uma iniciativa aí para tentar combater esse manifesto cultural contra o setor produtivo, né? Nem só contra o agronegócio, é contra todo o setor produtivo, Marcelo, que muitas vezes a gente vê um jovem olhando para uma empresa, por exemplo, Luciano Hang, e esse cara é do mal. Não, esse cara é do bem, o cara dá 30 mil empregos, leva desenvolvimento para onde que ele monta a loja, o entorno da loja é realizado um grande desenvolvimento comercial e imobiliário, enfim, e cultural, né? O Luciano Hang abriu uma loja nova aqui em Maringá, que ele transformou até a rodovia, os pontilhões em frente à loja, foi tudo pintado, tudo limpo, tudo arrumado. Então, isso mostra o capricho, né? Essa mudança cultural. Então, a gente vê, assim, uma tentativa de combater toda essa pressão cultural em cima do brasileiro. Graças a Deus, nós temos ainda a internet livre, né, Marcelo? Então, com a questão da internet, redes sociais, o jovem consegue ter acesso a outras opiniões, não fica com aquela opinião única que a Globo trazia antigamente, né? Mas, infelizmente, a grande maioria da população mais humilde ainda tem a Globo e as TVs abertas como carro-chefe de formação cultural. E isso é ruim. Aí você pega a educação brasileira, que vem piorando os índices a cada ano que passa, isso leva a população a um certo ponto de ignorância que é preocupante. E a gente está vendo agora, falta de mão de obra, falta de pessoas querendo empreender no país, né? E, enfim, é um movimento. Mas nós estamos num ponto de ruptura, Marcelo. Acho que as últimas eleições para prefeito já mostrou isso. Mesmo o Bolsonaro perdendo da forma que perdeu, a gente acha, né, que perdeu, que não perdeu, aquela coisa toda, não vamos entrar nesse detalhe, mas 22 também teve uma mudança muito grande nos quadros políticos. A gente sabe, tem muito político que embarca na onda só para se eleger, né, tem pouco político raiz de direita, mas a gente vê uma mudança. E esse ano, tudo dá a impressão que vai ser um ano de ruptura. A gente já viu ali uma derrota histórica no Senado, 134 anos que não acontecia uma dessa lá, né, com relação à indicação a ministro do STF. Então, assim, a gente tem um fiozinho de esperança aí que o Brasil vai entrar em uma nova era, né? Nós temos estados aí como
São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, estados que estão tentando trabalhar de forma diferente, a gente vê que são estados muito pujantes, né? Está tentando remar contra a maré e a gente espera que o Brasil como um todo, ali nas eleições, passam para esse ponto de ruptura e consigam levar o país para novos caminhos, né, Marcelo? Nivaldo, vamos voltar para dentro da porteira, para a lavoura. E o milho, hein, Nivaldo? Vocês chegaram aí a colheita de quantos sacos de milho por hectare, hein, Nivaldo? Colhe muito milho também o Paraná, né? Ô, Marcelo, a nossa região, milho, o 100% do milho é segunda safra. Aqui na nossa região nós não temos milho primeira safra. É uma região muito baixa. A nossa região aqui é o Vale do Rio Ivaí, então é uma região de 300 metros, 350 metros. Então é uma região muito baixa e quente. O milho verão aqui não vai bem. O milho verão no Paraná vai melhor nos Campos Gerais, que é a região sul. Então, o nosso milho aqui 100% está posicionado na segunda safra. E é um milho que agora que está pendoando. Então, nós estamos aí dia 2 de maio e o milho pendoando. Esse milho era para ter pendoado dia 2 de março. Né? Ali até o dia 10 de março era para estar ocorrendo. Atrasou demais, né? Devido à chuva de pedra, estiagem, tudo que a gente passou por aqui. Sei. Então, o milho está no desenvolvimento atrasado. A gente agora tem um fotoperíodo menor, mas graças a Deus choveu e a gente tem uma semana de calor e sol pela frente. O frio parece que vai atrasar um pouquinho para chegar. Tomara que atrase, para a gente ter milho segunda safra. Pois é. Qual é a produtividade do milho, hein? Qual é o que colhe aí de milho aí no sequeiro, por exemplo, Nivaldo? A segunda safra aqui, quando é um ano bom, Marcelo, varia de 100 a 150 sacas por hectare. Aí varia muito assim, milho plantado em fevereiro, ele tem um teto produtivo. O milho que entra para dentro de março até a primeira quinzena de março tem um outro teto produtivo. O milho do final de março tem um teto produtivo mais baixo. Então, ano normal, aqui a região varia aí, os primeiros milhos até 150 sacos por hectare e depois vai caindo conforme a data de plantio. A maioria dos brasileiros não sabe, né, que o milho, a maioria dos brasileiros não sabe, né, Nivaldo, que o milho salvou a economia americana, salvou praticamente os Estados Unidos lá no início do século, lá em 1929, 1930, por lá começou uma grande mudança americana e a salvação foi o milho com etanol, né? E ali explodiu o milho, a produção de milho, agregar valor, né, nos Estados Unidos. E é o que o Brasil precisa, agregar valor, Nivaldo. Agregar valor, a industrialização, o etanol, biocombustível, biodiesel, todas essas coisas aí só contribuem para o desenvolvimento da nação, né? Marcelo, a gente vê um movimento, principalmente do milho, aqui na região, algumas usinas de cana-de-açúcar estão se transformando para usinas flex. Então, nós temos a usina, na entre safra está moendo milho, né? Na safra do milho está moendo milho, sai a safra do milho, ela volta a moer cana. Então, bastante usinas se transformando em usina flex aqui na região, mas nós vemos um movimento muito grande no centro-oeste e no oeste da Bahia, né? Entrando grandes usinas de etanol. E isso mudou a economia lá também, viu, Marcelo? Porque o milho no Mato Grosso era um milho muito barato, era um milho que precisava de um suporte da Conab para mandar esse milho para o Nordeste, porque eu cheguei a ver meu pai vendendo milho a R$ 5 no Mato Grosso a saca. Eu vi, ninguém me falou, eu vi, entendeu? E com a entrada das usinas de etanol no Mato Grosso, todo o centro-oeste, a gente vê o oeste da Bahia também montando algumas grandes usinas, o milho virou não é mais uma safrinha, é uma segunda grande safra. O milho virou realmente um negócio muito bom para o produtor rural. Por quê? Por conta da industrialização. Nós tivemos alguns frigoríficos que caminharam para o Mato Grosso, mas o grande start nessa segunda safra, nessa valorização do milho, foram as usinas de etanol. E a industrialização é o caminho, Marcelo. A transformação é o caminho. Logicamente, o Brasil, pela apetite brasileiro em plantar soja e milho e pela expertise do país em exportar commodity, o Brasil nunca vai deixar de ser um grande exportador de commodity.
Até porque o comprador, muitas vezes, ele quer comprar o milho em grão, quer comprar a soja em grão, quer comprar o café em grão, mas a industrialização traz riqueza interna. Então a gente consegue colocar na pauta exportadora não só as commodities, os grãos, mas também produto acabado, como o etanol, um DDG, falando no milho, né? Mas também você pode mandar o frango, o boi, o suíno, enfim, você pode industrializar tudo isso e transformar a nossa grande produção em carne, né? E também as Nivaldo, empresas do agronegócio de máquinas e equipamentos vem crescendo muito, principalmente aqui no nosso sul, né? Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. sim. As empresas de máquinas vêm crescendo muito e crescendo muito a exportação de máquina, principalmente aqui para a América do Sul, Aí na, Paraguai e Argentina. aí na região de Maringá e tem Marialva, tem uma usina, né, forte aí, né, Nivaldo? Tem Maringá, tem usina grande de cana-de-açúcar. Aqui na nossa região também, São Pedro do Ivaí. Aqui em També, próximo aqui, tem outra usina. Jandaia do Sul tem usina Flex já. Então temos bastante usina. Maringá é uma cidade, Maringá e Londrina, e toda essa nossa região aqui do norte e noroeste do Paraná é uma região muito rica em indústria também. Só que aqui o comércio e serviço também é muito forte. Mas a gente tem muita indústria do agronegócio aqui, a indústria de alimentos, indústria de máquinas e equipamentos, o que traz um pouco mais de emprego, um pouco mais de qualidade e um pouco mais de valor para esse produto do agro. Mas nós somos grandes exportadores aqui na região de soja e açúcar também. Pois é. Nivaldo, tu falou em Paraguai. Muito brasileiro no Paraguai, né? Nos últimos tempos, especialmente na agricultura. A agricultura a gente sabe que Paraguai foi desbravado por produtores rurais brasileiros, Sim. né? De todo o país aí que foram Paraguai aí. Tem andado pelo Paraguai, Nivaldo? O que que tu nos dá de informação como vai a agricultura do Paraguai? Eu tenho andado um pouco menos no Paraguai esse ano, Marcelo. Eu tenho viajado menos. A Carol tá grávida. E então eu tenho ficado um pouco mais aqui para dar um suporte para ela. Você sabe, eu tenho um filhinho especial também. Então eu tenho rodado um pouco menos. Mas eu tenho a equipe que roda, tem grandes clientes, empresários e muitos amigos produtores e comerciantes no Paraguai. O Paraguai é a grande bola da vez, né? Então a gente está vendo muita indústria aqui da região levando o parque produtivo para o Paraguai. Você tem lá a questão da Maquila, que a empresa que está instalada no Paraguai, que exporta 100% do que produz, não tem imposto, basta ela gerar emprego no Paraguai, que tá tudo bem lá. Então a gente vê, infelizmente, muito parque fabril indo para o Paraguai, seja indústria de máquinas e equipamentos, indústria têxtil, indústria de confecção, ou indústria do agronegócio também, fabricante de biológico, de especialidades. O pessoal pegando as máquinas e equipamentos, Marcelo, e indo para o Paraguai. E deixando aqui no Brasil um escritório e um centro de distribuição apenas. Então, isso faz com que deixe de ter emprego, deixe de ter imposto, e o Brasil perdendo as suas indústrias para o Paraguai. A gente também vem vendo um movimento, Marcelo, de muito profissional liberal tirando a cidadania paraguaia. O cara tá querendo investir no Paraguai. O cara já tá comprando um carro no Paraguai, o cara já tá comprando terreno dentro do Paraguai. Né? A agricultura paraguaia é feita por brasileiro, mas agora tá tendo uma migração para o Paraguai grande, de brasileiro profissional liberal e brasileiro indústria e comércio também. Pois é. Está em movimento a América do Sul, não tenha dúvida disso, em movimento, em movimentação. O Brasil, nosso país, a nossa nação, a nossa casa, esse ano tem eleições gerais de deputado estadual a presidente da República. Os estados vão eleger deputados, governadores. O Brasil terá presidente, se Deus quiser, um novo presidente. Chega de PT, chega da esquerda, chega da cultura da esquerda, chega disso. Influenciou demais o Brasil, quebrou demais o Brasil, arrasou demais, sequestrou a mente da juventude brasileira, que não quer mais
sonhar com produção, com conquista, é um jovem que está entregue aí ao mundo do entretenimento, um jovem que quer tudo pronto, está preocupante, porque a gente não está vendo aí aquele Brasil de antigamente, dos anos 80, o Brasil de combater o bom combate, mas tem um povo remanescente, tem um povo brasileiro, que é um povo abençoado. Se Deus quiser, há de se levantar nesse ano e mudar a realidade do país. Passa pelas nossas mãos, passa por todos nós a mudança no Brasil. Nivaldo, nós estamos indo Marcelo, pro final. Oi. rapidinho, falando em mudança, eu vi um dado ontem que me deixou com certa esperança, que é a direção, é o jovem se direcionando mais a Deus, Marcelo. A gente está vendo um grande movimento do jovem, toda uma nova geração, porque a gente tem uma geração perdida aí no meio, né? A geração que o PT criou, tem uma geração, infelizmente, a gente tem uma geração perdida que só quer saber de TikTok, Tigrinho e Bet. E telefone. O pessoal acha que por telefone vai plantar soja, vai trabalhar, enfim. A gente tem uma geração perdida aí no meio. Mas também temos uma geração se levantando a Deus. Nunca foi visto um movimento tão grande da volta do jovem para a igreja. Seja igreja evangélica, seja igreja católica. Todas as igrejas estão tendo a volta do jovem para a igreja. Então, movimentos como o Frei Gilson, movimentos como grandes pastores pelo Brasil, a gente vê esse movimento da atração e de principalmente o jovem se voltando a Deus. Então eu vejo que tem luz no fim do túnel. Ontem em Camboriú, aí, se não me engano, Balneário Camboriú, quase 30 mil jovens, pessoas ali na beira da praia, às 5 da manhã, das 5 às 7 da manhã, cantando para Deus, Nivaldo. Achei interessante, então, né? a gente está vendo esse movimento, Marcelo, e isso nos traz grande felicidade, né? Porque um país que se volte a Deus, um jovem se voltando a Deus, ele acaba puxando a família junto. Então, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão que está afastado, de repente, basta um, né, Marcelo? Basta um dentro de casa se voltando a Deus que puxa toda a família. Então, a gente está vendo esse movimento pelo país, esse movimento da volta, do reencontro com Deus, que sempre esteve ali e foi nós mesmos que abandonamos e deixamos de ver, e agora o jovem se voltando a Deus é uma grande notícia, e quem sabe é o ano da virada. É uma coisa muito boa, né? Se voltar ao Criador, ao dono da vida, né? Então, se lembrar de Deus, né? Se lembrar que Deus existe. Então, é muito bom isso aí, muito boa a tua colocação, Nivaldo. Lembrança também, lembrando, isso é um ponto importante aí da família no Brasil. Nivaldo, nós estamos indo ao final da Voz do Campo, quero te agradecer, você está com a gente aqui. Era para nós ter outro entrevistado conosco, mas um probleminha aí no voo do pessoal aí fez com que eu tivesse que chamar o Nivaldo às pressas aí para estar com a gente aqui na Voz do Campo. O Nivaldo é um grande amigo, um parceiro, né, sempre atuante na Voz do Campo, é um brasileiro jovem do Paraná, lutador, guerreiro, sempre participativo e muito importante. Nivaldo, muito obrigado pelo carinho de sempre, um abraço para você, para a família aí, vamos que vamos para cima aí, se Deus quiser, esse é o ano da virada do Brasil, da mudança real no Brasil aí, Nivaldo. Amém, Marcelo, eu que agradeço pelo convite, eu estou sempre à disposição do amigo e de toda a Voz do Campo. Um grande abraço para você. Esse ano eu completo 10 anos que te conheci, que tive essa grata honra de te conhecer a Voz do Campo. Então a Voz do Campo está completando 18, eu estou completando 10, que eu conheço você. Então muito obrigado por essa amizade, por esse carinho. Um grande abraço para a Lite, para todo o pessoal da Voz do Campo. Eu gosto muito de vocês, sempre uma honra, um prazer estar participando aqui. E encontrar vocês de vez em quando aí no Rio Grande do Sul para tomar um chimarrão e comer um chocolate quente. Eu te agradeço, viu? Tu sabe que esse ano a gente não vai realizar o seminário de Gramado, eu até estava vendo a notícia, o pessoal do Sindicato Rural de Jataí também não vai realizar a feira lá, em virtude do momento difícil que atravessa o Brasil e a agricultura. E nós também, conversando com amigos, parceiros, conselheiros da Voz do Campo, também optamos por não fazer o evento de Gramado esse ano, deixando para o ano que vem, Nivaldo, em virtude de toda a situação difícil que atravessa o país, o Rio Grande do Sul também, é muito complicado, é muito delicado o momento do agricultor gaúcho e brasileiro. Então, nós optamos
para fazer o seminário de Gramado o ano que vem, Nivaldo. Então, nós vamos fazer um comunicado oficial aí, nos próximos dias, né, da transferência do evento para o ano que vem. Tá bem, Nivaldo? Obrigado, Marcelo. Te agradeço de coração. Fica com Deus. Um excelente final de semana para você e para todos os amigos da Voz do Campo. Estamos por aqui, por Maringá, por Itambé. Se algum amigo precisar de alguma coisa, estamos aqui à disposição também. E, Marcelo, um grande abraço. Fica com Deus, tá? E espero que o povo gaúcho, lá na hora de votar, tenha consciência e vote de forma consciente, viu, Marcelo? É verdade. Tá bem, Nivaldo. Nivaldo Forastieri, produtor rural da Grande Maringá e também Maringá, no Paraná, aqui na Voz do Campo, nesse sábado, 2 de maio de 2026. Muito obrigado, amigos. Voltamos sábado que vem com mais uma Voz do Campo. Fiquem todos com Deus.